Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Estou muito bem acompanhado, Leonardo Bertozzi, Paulo Calçade de volta. Paulo Calçade, estávamos com saudades de você, de verdade. Eu digo mesmo. Vitor Birner, Breiler Pires é o nosso time escalado para esta noite. 1 hora de duração, destaques para as duas maiores torcidas do Brasil. Uma delas, feliz, a torcida do Corinthians, com a vitória, a primeira vitória no Campeonato Paulista. A outra, assim, deu até para sentir um pouco de preocupação com um pouco do que aconteceu lá em Cariacica. Eu estou me referindo à torcida do Flamengo, a maior do Brasil, que viu o time empatar por 0-0, enfrentando o Madureira. O Flamengo não desempenhou um bom papel com seus fortes titulares já preparados, né? O início da preparação, início, meio, porque as coisas se atropelam, são tão rapidamente, né? Acontecendo. E tem mais 2 jogos antes da primeira das decisões contra o Palmeiras da Supercopa, né? E o Flamengo hoje não foi bem. Do jogo desse time, um time que o Paulo Souza o Vitor Pereira já adiantou que vai repetir no fim de semana contra o Nova Iguaçu. Por esse desgaste, o Vitor condiciona suas mexidas. Então, o Marinho de lateral, e é o trauma do Paulo Souza, que o Marinho foi utilizado como ala e alguns jogos não funcionou, e o torcedor já, olha o cara fazendo uma mexida que o outro técnico tentou, um outro técnico português, e não deu certo. Mas ele faz e justifica naturalmente no final, que é porque não tinha o Felipe Luiz à disposição, não tinha um lateral reserva, precisava segurar o Ayrton Lucas, segurar a minutagem, e tem de jogar o Marinho por ali. Ele poderia ter feito outra coisa, poderia ter colocado mais um zagueiro, faz uma linha de 3, fecha com um jogador de meio campo pelo lado esquerdo? Poderia, mas seria igualmente uma improvisação. Ele possivelmente escaparia de críticas por não ser o Marinho na lateral, algo que o Paulo Souza tinha feito. Mas não deixaria de ser um improviso. E para mim, se fosse o Vitor Pereira testando o Marinho ali, como uma ideia para o ano, o Marinho pode ser um jogador mais ofensivo pelo lado, aí de fato o torcedor do Flamengo teria motivo para acender o alerta, ligar a antena. Mas não foi isso. Foi simplesmente para segurar pela opção que ele tinha. Marinho, por ser canhoto, por jogar por ali, foi o escolhido. Então não vejo motivo para barulho, para reação desproporcional. O que ele fez foi absolutamente coerente para esse estágio, segundo jogo, e pensando também num time que será repetido no fim de semana contra o Nova Iguaçu. A torcida, assim, a gente ouve aqui pelos corredores, tem muitos rubro-negros, como tem em todos os lugares, tem aqui também nos canais ESPN, lendo as redes sociais e tudo. A queixa são as mudanças, né, Leonardo Bertozzi, o torcedor. E eu acho que é interessante esse ponto de vista que o Breiler trouxe, essa coisa um pouco trauma com o início do ano passado, a comparação com o trabalho de um outro português, o Paulo Souza. Mas não tem nada a ver. Realmente, boa noite. Isso boa noite, não tem Paulo. nada a ver. Boa noite, companheiros. Absolutamente nada a ver mesmo. Até a circunstância mesmo dos testes, ela é uma circunstância muito mais de tentar buscar uma alternativa dentro de um jogo que está difícil do que as soluções definitivas. Concordo com o Breiler, assim, não é que ele está pensando, nossa, o Marinho vai ser uma opção para a lateral esquerda para começar os jogos, não é nada disso. E hoje era um adversário que tinha uma proposta exclusivamente defensiva. Quem viu São Paulo e Ituano aqui no domingo, acho que foi um jogo muito parecido no sentido de até mesmo as dificuldades que o time teve para criar e para gerar situações. E o adversário não atacava por aquele corredor, então nem fazia muito sentido você segurar um lateral por ali e não arriscar. Então acho que foi uma tentativa. No final das contas, tudo é muito condicionado pelo resultado, né? Se o chute do Gabigol que bateu na trave é um pouquinho para lá, 1-0, atuação ruim, mas tá bom, ganhou, não vamos fazer grande drama aqui em função disso. Poderia ter vencido, por um detalhezinho. Não foi um Flamengo que criou múltiplas chances, mas teve pelo menos uma chance ali muito clara de vencer, acabou não aproveitando, e até um lance que o Gabigol normalmente converte, que era uma bola boa ali, com o goleiro à sua mercê para fazer o gol. Mas esse é o momento do jogo, do ano, em que o time não tem a velocidade habitual para fazer uma tabela, uma infiltração. Os adversários, ano passado, tentavam forçar o Flamengo a jogar pelo lado, porque o Flamengo, por dentro, conseguia fazer as tabelas e o passe era rápido, a ultrapassagem era rápida. Não estamos nesse momento ainda, né? Em termos de condicionamento físico, até mesmo em termos de entrosamento num novo modelo.
né? O losango odiado pelo Birner sumiu, né? Esse não, a gente não deve vê-lo mais em... Pode é uma palavra forte. Tá bom, Só um pouco descrente desprezado, nele. pode ser? O losango desprezado pelo Vitor Birner. Só um pouco descrente, mas quem sabe ele não me dribla, né? Ele não te O Birner é o hater do fascina. losango, é o inimigo das formas geométricas. O losango é 2006, mas tudo bem. Mas assim, acho que, na boa, não é o momento de se fazer drama, nada. O que me parece muito claro é que, assim, tanto Flamengo quanto Palmeiras, que vão fazer o primeiro jogo, o grande jogo do futebol brasileiro no ano, apesar de ter Palmeiras e São Paulo domingo, apesar de ter outros clássicos. Começa a temporada esse dia. Grande confronto do futebol brasileiro no começo do ano é Flamengo e Palmeiras. Nenhum dos dois já está 100% em condição física, técnica, de preparação. A gente vai ver quem vai chegar melhor, mas acho que me parece muito óbvio que você não vai estar no pico. O Flamengo não vai poder demorar para estar no pico, mas o Flamengo vai ter que estar no pico dali a 2 semanas quando estiver no Marrocos. Acho que esse é um estágio que você tem que estar, no mínimo, mais próximo do seu ideal já. Ô, Léo, só para pontuar, aproveitando o seu gancho, qualquer comparação do Vitor Pereira com o Paulo Souza neste momento é descabida. Sim. Até pelo contexto. O contexto é muito diferente. O Paulo Souza chega com a necessidade de mudar tudo, de fazer uma reviravolta. E teve mais tempo, né? Exato. O Vitor Pereira pega um time campeão, um time que tem desafio já agora, no início de temporada, já conhece o futebol brasileiro. Então, esse tipo, o Mateusão, por exemplo, entrando no lugar do Pedro, não é teste. Ele não está pensando, se no Mundial eu precisar jogar com Pedro e Mateusão ali. Não. É um jogador simplesmente que está fazendo composição do grupo, fazendo número e ajudando a rodar o elenco E nesse se for momento. testar alguém, tem que ser nesse momento, né, professor Calçade? Elimina a palavra teste, né? Já se eliminar o teste do vocabulário do futebol, já dá uma melhorada. Boa noite a todos. Por que o Flamengo trocou de treinador? Para mim tem 2 motivos claros. Nível Primeiro, de jogo. final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Chegou às 2, ganhou as 2. Troféus vieram, o nível de jogo não. Uma veio nos pênaltis, eles esperavam passar por cima, atropelar o Corinthians, e observaram que tinha um treinador do outro lado que conseguiu minimizar os danos ali, numa final em que havia um favorito que tinha... Se não dá Flamengo, você imagina a situação. Como seria? Bom, aí ficaria mais fácil, até para dispensar o Dorival. E na final do Libertadores, enquanto foram 11 contra 11, o Atlético levou um problema para dentro de campo numa marcação individual que o Flamengo não jogou. Encaixotou o Flamengo. Encaixotou o Flamengo. Então, ali eles pensaram, isso aqui é uma máquina, mas precisa mudar. Eles não acreditaram no trabalho do Dorival nesses 2 momentos. Para mim isso ficou claro. Então veio o treinador. Pegaram o treinador que era do Corinthians, só que é um trabalho novo. Ele não pode, manter o time do Dorival, exatamente como jogava o time do Dorival, senão, por que trocou? E ele fazia críticas àquele time, deixou claro, chegou ao losango. Sim. A maneira de marcar sem a bola, os retornos eram diferentes. Só que ali era a maior zona de conforto do Brasil, que era, o que você quer fazer? Você joga, o Gabigol faz um favor aqui e tal. Todo mundo convencido e o Flamengo jogou. Agora, com o Vitor Pereira não vai ser assim. Só que ele tem pouco tempo para transformar o Flamengo num híbrido entre o que era do Dorival e o dele. Porque eu acho que o dele ainda vai vir depois do Mundial. Este aqui é um Flamengo para tirar da pré-temporada, reunir aquilo que funcionava com o Dorival dentro daquilo que o Vitor Pereira acredita para surgir um outro Flamengo. Existe um Flamengo até o Mundial de Clubes e depois o Flamengo que nós temos que esperar para ver exatamente qual é. Até porque o mercado ainda está aberto, o Flamengo atua vigorosamente, né? O Flamengo não vai com pé mole no mercado. As contratações são contratações pesadas, como foi a do Gerson agora. Só que ele veio, tem o Thiago e tem o Gerson. Eu tenho a Arrascaeta, tenho o Everton. Tem o Gabigol, tem o Pedro, tá bom. E a largura do time? Isso no manual de qualquer treinador, principalmente os portugueses, a profundidade aqui, a largura. Aí tem o Varela, não dá, né? O pessoal tá de saudade do Rodinei. Nossa, né? jogou muito mal hoje. Não dá. Foi o pior do E o Flamengo. Mateuzinho no banco. O Ayrton Lucas também não ocupou esse espaço do lado esquerdo. Então você tem todo mundo se associando pelo centro. Eu, como adversário, boto todo o time aqui.
Tanto é que, e assim, fica mais fácil jogar, não jogar pelos lados. Conta-se, acho que nos dedos de uma mão, o número de toques do Pedro na bola no primeiro tempo. Exato. Então, Ela ali... não chegou no centroavante do time, que é um cara que... E o Pedro não é o centroavantão, ele é o cara que participa ele tanto. não depende da bola chegar na área para isso? ele jogar normalmente. Mas Ele não jogou. E o dos lados, né? Que também é para um jogador como ele, a jogada de lado ela é importante. E sem a bola, o Everton volta pela direita, a Arrascaeta pela esquerda, ficam o Pedro e Gabigol num 4-4-2. Aí que o losango vai para o espaço. Porque é o seguinte, Arrascaeta, precisa de você aqui, não dá para voltar com os 3 olhando e os 3 no meio de campo se matando para marcar. Porque você está treinando para enfrentar quem? Primeiro o Palmeiras, depois o Real Madrid. Se você jogar desse jeito, você pode apanhar dos dois, mesmo na má fase do Real Madrid. Um pode jogar com Rodrigo e Vinícius Júnior, outro pode jogar com Dudu e Rony pelos lados, se quiser. E o Real Madrid tem um detalhe. Jogar né? com Dudu e Mike e Marcos Rocha, um deles pelo lado, com o lateral para fechar atrás. O Mundial de Clubes, ele não é tão importante para o europeu quando ele está bem no campeonato dele, ele está bem na Liga dos Campeões, ele está bem na Copa do Rei. Agora, quando você toma 3-1 do Barcelona na final da Supercopa, você tem ali uma Liga dos Campeões que é complicadíssima. E você não está em primeiro no espanhol, você toma um pau no Mundial de Clubes, a casa cai para o Ancelotti. E os espanhóis gostam do Mundial também, tem então, isso. Espanhóis é outra pegada. gostam. Então, é esse o cenário que o Flamengo vai encontrar. Então, acho que, vamos ver, o jogo do Palmeiras, Até assim... o que vai ser este jogo para a gente tirar elementos para pensar no Real Madrid. eu acho até assim... Se chegar ao ponto do Madrid. Fala, né? o grande objetivo é o Real Madrid, chegar. é a disputa no Mundial, mas eu acho que o jogo do Palmeiras interfere. Animicamente, a gente não conversava sobre isso aqui, com o Flamengo disputando quase que uma coisa atrás da outra, as finais da Copa do Brasil e depois da Libertadores. Então, mas se você usar a palavra exata, animicamente, porque você perder do Palmeiras e depois você vai ao Mundial... E você joga com o Al Hilal. O jogo de terceiro e quarto Suponhamos. É um jogo que a parte emocional ela é muito mais difícil de lidar do que propriamente com o jogo em si, quando você olha a diferença de forças. Os sul-americanos vão lá, os brasileiros, e às vezes sofrem esse jogo de terceiro e quarto, mesmo tendo equipes melhores que a porque a responsabilidade é toda da equipe sul-americana. Se o Flamengo, jogadores acharem que o time não está bem e fizerem um jogo ruim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu concordo contigo. Animicamente isso pode ter um impacto na semifinal. Porque quando você ganha a semifinal e vai à decisão, também eu acho que tudo aí acaba. Porque a responsabilidade vai toda para o outro lado. Sim. E aí, se for realmente contra o Real Madrid, o Flamengo estiver na final e o Real Madrid também passar da semifinal, ganhar do Real Madrid em si, tivesse o Real Madrid um time ruim, tem esse time do Real Madrid numa fase ruim, ou o timaço do Real Madrid que o Real Madrid tem e não joga um futebol de timaço, tanto faz, porque é muito grande. E aí eu acho que o anímico se reverte. Mas eu concordo contigo. É muito mais uma questão anímica. E para a questão anímica funcionar, se você jogar melhor, você tem mais chance de você ganhar o jogo. Se você ganhar o jogo, você muda a questão anímica. A gente está falando de uma coisa meio óbvia assim, no futebol. Mas eu concordo contigo, o impacto é esse. Não é o de perder o jogo e terra arrasada. É o que pode gerar na confiança dos atletas, sabendo que é início de temporada, que não tem tempo de recuperação e que vão ali jogar uma partida de terceiro e quarto, de semifinal, para não cair para terceiro e quarto. E se você perde, a marca negativa é muito pesada. Todos os times brasileiros que não foram à final têm uma marca negativa muito pesada por não irem à final. E esses caras do Flamengo são caras vencedores. São caras acostumados a conseguirem grandes resultados em decisões, ganharam 12 ano passado. Não é fácil. Nossa, esse jogo... Ou você vai pegar um caldeirão lá com Idade Casablanca, que aí você é visitante, time da casa. É um inferno. Ou o Al Hilal, que assim, além de ter bons jogadores internacionais, tem jogadores que jogaram a Copa do Mundo da Arábia Saudita e a gente viu, ganharam da Argentina, inclusive, fizeram um bom papel. Então, é fácil esse primeiro jogo, não é de jeito nenhum. Além da questão dos nervos, que é natural. Né? A gente está passando aqui os últimos meses falando de Flamengo e Real Madrid como uma coisa praticamente certa, que está longe de ser, mas como é que você tira do vestiário a conversa? Qual que era a cantoria? Claro que era brincadeira, gente, ninguém está achando que vai atropelar o Real Madrid, mas a cantoria era Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Então está todo mundo contando inteiro esse jogo. Né? Mas tem um lado positivo de pegar o Palmeiras antes, porque é um teste pesado, que o Flamengo não tem no Carioca. Então vai pegar Nova Iguaçu, depois tem Bangu com um time reserva e antes de viajar para o Mundial, Boa Vista. Provavelmente o Flamengo vai com reservas também. Vamos ouvir Vitor Pereira. Porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar e que para adquirirmos ritmo, não é? para
adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? Tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras. Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, pela equipa que está, pelos jogadores, mesmo cansados, têm que jogar a mesma. Mas eu acho que, assim, existem algumas questões individuais. O Vitor Birner passou por elas. E eu acho que são importantes. A lateral direita é uma delas, né? Porque, veja só, o Mateuzinho, mesmo ali contestado por parte da torcida, era o titular. Aí vem o Rodinei, depois de empréstimo. Esse aí não vai dar nada. Nós vamos emprestar para quem? Agora. E o cara vira o que virou. O avião. Um avião no ano passado. Aí sai o Rodinei e o Flamengo parece ser órfão do Rodinei. Porque o Varela ainda não foi e o Mateuzinho... E pedem o Mateuzinho de volta. Não, e o Mateuzinho agrada mais que o Varela. Sim. Algo impensável também. O Mateuzinho entrou melhorando o setor nos 2 jogos. Né? Nos 2 jogos. O ponto que acho que a dúvida aqui é Ayrton Lucas do outro lado, não é o Felipe Luiz. Quando for o Felipe Luiz... Porque aí você equilibra um pouco a característica dos dois, você segura mais de um lado, solta do outro, então você Jogando com o Varela, você está falando. Exato, Sim. Exato. Então, acho que... Mas não dá para tirar o Felipe Luiz do time. Não, então, esse é o ponto. O ponto em que eu vou chegar é com o Felipe Luiz é mais fácil meter o Mateuzinho no time. Isso. Né? Então, eu acho que é natural. Tendo o Felipe, você soltar o Mateuzinho. Porque, de fato, assim, nos jogos, tudo bem, é começo de ano e tudo mais, mas... Não que o Mateuzinho não viesse bem em chances que teve em outros momentos, né? Oscilou como jovens oscilam. Mas nos 2 jogos a diferença foi muito gritante. Mas, assim, para mim, os problemas, a gente está falando de um jogo de hoje, o outro jogo já não foi assim. Mas tudo do Flamengo nesse momento está vinculado ao tempo. Isso. Ao tempo, Isso, tempo de trabalho. Você tem o Abel, vai pegar o Palmeiras? O Abel chegou em novembro, né, de 2020. Tá, então em 2023, mais de 2 anos. É completamente diferente de quem não está 2 meses. Não dá para comparar. Não dá para você cobrar no mesmo nível. Perfeito. É impossível, até nessas questões. Ele tem que ver como é que ele chegou no Corinthians. Chegou no Corinthians, a primeira escalação dele, ele repetiu o time que a gente no linha falava, esse time não joga. Com os 4 não joga. Era Renato, era Juliano. E apanhou na Bolívia, né? Pro Always Ready. Isso, mas contra o São Paulo ele foi assim. Ele jogou time com a média de idade altíssima. Altíssima na altitude. Ele estreou contra o São Paulo assim, com um time que não... Mas ele foi vendo. E esse Flamengo, ele está nesse... Não é um dilema. Ele sabe os passos que ele tem que dar. As transformações não são radicais até enfrentar o Mundial de Clubes. Mas também não podem ser mínimas. Precisam ser dentro daquilo que ele acredita que vão melhorar o Flamengo. Agora, quanto tempo o Flamengo vai precisar para melhorar nesse sentido que ele acredita? Porque o que ele não poderia fazer é fazer... O Vitor Pereira, esse é o Flamengo do Dorival. Não posso fazer nada agora, estou esperando o Mundial. Aí joga no colo, ele, né? Aí ele joga no colo da diretoria, bomba. Fala assim, mas vocês trocaram, está fazendo a mesma coisa. Mas é que o ponto que esse Flamengo, para mim, nesse estágio inicial, não me parece... Nossa, o Vitor Pereira bagunçou o time. Não fez nada. Não é nada. Não tem. O time, taticamente, está organizado. Para mim, é mais uma questão individual, dos jogadores ainda fora de ritmo. O Marinho, na lateral esquerda, o Marinho é só uma questão de causar na internet. Não tem outro sentido. Você quer causar. E circunstancial. Ele chegou no banco, ele está lá. Pouco tempo. Se ele chega e morre... E o time empatando com uma 0-0, ele morre com todo mundo no banco. Ele falou, Matheus, levantaram 3. O Mateuzinho, o Mateuzão e o Matheus França. Quem, professor? Os 3. Aí, tá bom, os 3 pro jogo. Ele melhorou um lado que não era inexistente, o lado direito com o Mateuzinho. Na esquerda, ele falou, vou botar atacante aqui, cara. O time, o Madureira não sai. Não é que ele inventou um lateral esquerdo. Ele grudou um atacante aqui, ele grudou um lateral aqui, ele alargou o adversário, jogando por dentro com os caras que ele poderia jogar. Diferente da tentativa do Cebolinha de colocar o Everton Ribeiro na lateral esquerda, por exemplo, no ano passado. E o Everton Cebolinha para capacidade do drible, que é um assunto à parte. Qualquer hora nós vamos ter que discutir. Muito. Acho que é até uma boa conversa. Cadê o Everton Cebolinha? De novo. E assim, aí você pensa, mas não está funcionando, porque acontece, são seres humanos. Então tá lá o Dorival e o cara se sente um pouco, né? Tá chegando... Tem pouco tempo de clube, está chegando no lugar onde outros já estão bem ambientados, mas aí vira o ano, troca técnico.
O cara continua tendo minutos e não apresenta nada. Mas ele terminou a temporada relativamente bem, teve uma sequência. Bem relativamente, né? Não, Você está sendo generoso. Para assim. Everton Cebolinha, Exato, muito então. bom. pode Nível apresentar. dele, isso, Mas em isso. relação Investimento. ao início, ele conseguiu ter uma sequência de jogos razoáveis, alguns bons jogos até. Eu só não vejo que com 2 jogos do time principal dá para cravar que tem caso perdido. Varela, por exemplo. Exatamente. Concordo. Varela não é um caso perdido. Varela, Perfeito. pelo Uruguai contra a Gana, fez um jogaço na Copa. Você pode dizer o seguinte, hoje talvez isso tá mais, isso por 2 jogos. O Mateuzinho seja uma solução para resolver um problema que existe porque não dá para resolver. Porque ele está acreditando, fala, vou repetir o time. Então ele está insistindo. O Mateuzinho, talvez ele tenha essa convicção. Se eu colocar para jogar, ele vai render. Eu vou tentar o Varela, mas esse aqui dá segurança, na questão de segurança aí, só a cabeça do Vitor Pereira. Mas isso ele tem. Mas é isso aí, o Breiler. O mundo caiu porque empatou. É que eu acho Se que tivesse isso- vencido 2-0, estaria falando, pô, que máquina, agora vai pegar o Real Madrid e Eu estraçalhar. acho que a questão de discutir o Everton Cebolinha ela é muito importante, porque o Everton Cebolinha tem ali uma brecha enorme para ser titular do Flamengo se ele jogar futebol que se espera dele. Porque ele é o cara que é o atacante de beira de campo, é o cara que pode recompor meio campo, é o cara que pode colocar a dúvida e a solução para o treinador de como jogar com um time que marca mais no meio campo, que ainda tem poderio ofensivo, e a dúvida é do que fazer com os 3 de frente, porque o Arrascaeta, para mim, não perde a posição pela característica, a não ser que esteja jogando muito mal, e eu não acredito nisso. Até hoje, num jogo medíocre do time, ele vai bem. Não, ele é vai muito bem em acima todas da as média, ocasiões. é isso. E é um jogador que circula com muita facilidade em qualquer lugar, ali em volta da área, entrada da área. Porque, Ali, assim, ele é um problema para uma configuração de Flamengo, Cebolinha. Tá bom. Imaginar que o Cebolinha está arrebentando. Tá bom, você tem Cebolinha, você tem o Pedro Isso, e tem o Gabigol. isso. O Gabigol é sagrado, é um jogador que resolve os jogos Então grandes. tem 3 vagas no meio de campo. O Arrascaeta toma uma delas. Isso. O Thiago Maia fica com a outra. Gerson, Gerson é Thiago, Gerson é Arrascaeta. Quando Everton perde Ribeiro, então. lado Quando- direito. Então, quando perde a bola, quem volta? Então, Pelo lado. a minha... Como é que você vai... O Gabigol, você vai voltar agora? Você não volta. Olhando o encaixe dos jogadores, vamos supor que em algum momento todos joguem no nível melhor possível. E você pensa na característica do técnico. Junta isso às dos jogadores, o jogador que tem mais problema para ficar na equipe vai jogar o tempo inteiro. Mas estou falando começar o jogo, é o Pedro. É o Pedro. Porque o Cebolinha faz ali o lado, a Arrascaeta circula, o Gabigol já jogou como centroavante e se movimenta muito, e o Gerson também tem o encaixe com o Gabigol, e todos os jogadores ali que geram uma movimentação que o adversário pega, sabe, coloca o cara, o que eu faço agora para marcar esses caras? É o Pedro. Só que enquanto todos não jogarem bem, o Pedro dificilmente sai, porque ele resolve jogos no setor do campo mais precioso do futebol, que é dentro da área. E não é um cara que joga só dentro da área. Então, para que ele saia, os outros precisam jogar muito bem. E os outros se encaixam mais na ideia de jogo do Vitor Pereira do que propriamente o Pedro. Quer dizer, é uma disputa que eu espero durante a temporada, não sei se para o mês que vem Mas ou mais para frente, pro num Mundial- nível muito alto. Para o a Mundial, discussão. improvável que a gente tenha mudança. Não sei. Mas o Vai pegar o Real Madrid, a gente já discutiu isso, eu e o Léo aqui. Talvez até ele toco pra ti, coloque, Léo. colocasse um jogador a mais no meio campo. Eu acho que, até para corroborar com você, Birner, se o Everton entrasse bem nesses jogos, em qualquer jogo, com mais frequência, ele criaria essa dúvida. Sim. Pô, mas o Everton é um cara que quando eu perder a bola vai fechar o lado. Quer um exemplo? Michael. Sim, isso. O Michael chegou a colocar dúvida em relação à titularidade Fez? dele numa decisão de Libertadores Então. contra o Palmeiras. E no Por momento- tudo que tinha feito, no com as momento- oportunidades no momento que tinha aproveitadas. Bruno Henrique, no momento em que você tinha peças, você tinha vacas sagradas ali já do Flamengo. né? Nesse momento é mais fácil a gente imaginar o Gerson jogando mais para a esquerda, a Arrascaeta mais por dentro do que tem sido escalado, porque o Everton Cebolinha entra em campo e não gera dúvida. Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, falou depois da primeira